1h e 54 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O Adriano, conversa com o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano. Adriano, em conversa com meu amigo Roberto Vaz, o governador Gladson Cameli falou no número 18 mil casas populares nos próximos 4 anos. Eu queria entender esse número, porque é de uma ousadia danada, não é? Você é entusiasta em relação a isso? Eu só tenho que ser, né? É do meu setor que eu estou falando. Então, nossa proposta está sendo construída já para exatamente chegar para ele assim que ele retorne. Acho que ele deve estar no Cruzeiro do Sul, mas assim que ele retornar, a gente quer conversar com ele e quer entender como é a proposta dele nesse sentido, porque o número é factível e interessa a gente. Até porque o nosso programa habitacional, ele preserva e utiliza muito matéria-prima local. Então, é possível executar construção de habitações na zona rural. Tem programas, inclusive, com fomento do governo federal. São mais de 4 mil casas por ano, Adriano. São mais de 4 mil casas, mas nós temos essa condição porque hoje nós estamos beirando 1 milhão de habitantes. E nós temos um déficit habitacional, principalmente nessa faixa da economia mais precária, aí eu diria a habitação para a população de baixa renda, que beira aí os 95%. Né? Então, nós estamos falando de habitações, não estamos falando de grandes construções. Então, você imagina a Assis Brasil, você consegue construir ali de 50 a 100 casas por ano tranquilamente. Mas já Tarauacá, até hoje não se fez nada nesse sentido, tá? E lá teve um desastre naquele momento ali das alagações, né? Nós temos Brasileia também. Então, com certeza é possível sim. A dificuldade é começar. Na hora que você começa esse programa, aí você deslancha com facilidade. Bom, ontem o presidente eleito já deu um indicativo, né? Na fala que ele fez ali no hotel, ele fez questão de falar que vai retomar o Minha Casa Minha Vida. O que você deve ter uma boa lembrança do Minha Casa Minha Vida. E uma grande experiência positiva, né? É possível, exatamente, mas as condições hoje para o FAR fazer o financiamento da casa própria, nós vamos ter algumas dificuldades do ponto de vista do programa em si, porque ele hoje não é mais o Minha Casa Minha Vida, né? Ele é um programa Casa Verde e Amarela. E ele foi feito várias alterações, sobretudo naquela faixa de habitação popular da população mais carente. Ela atua bem a partir da faixa 1,5 para cima. E o que é nosso grande déficit, o grande programa para a gente, precisa ser dentro dessa faixa 1, que é a faixa... De 1,5 para baixo. De 1,5 para baixo, né? Casas populares. Agora eu queria saber, nesse esforço, ações como essa, intervenções como essa do governo federal junto com o governo do estado, onde é que fica a bancada federal, como é que está o teu nível de diálogo? Quando eu falo teu nível, estou me referindo, obviamente, à Federação da Indústria. Como é que está essa conversa entre vocês? Os eleitos novos agora, por exemplo. Bom, nós já temos uma agenda que já construímos em 2021. Ela não foi positiva para que a gente chamasse esses parlamentares naquela ocasião, porque a gente estava saindo de uma pandemia e logo em 2022 já iniciaria, como iniciou no início do ano, já todo tipo de debate político, então ia acabar contaminando a nossa agenda. Mas ela já está pronta. Nós já apresentamos há 2 semanas para o secretário de Planejamento, o Coronel Ricardo. O Estado está fazendo em 3 frentes um estudo socioeconômico para projetar os investimentos estratégicos dos próximos 10 anos. A gente está acompanhando, estamos interagindo com esse programa e dentro desse programa nós listamos nós fizemos um caderno de necessidades. São investimentos estratégicos e tem 10 pontos que a gente chama de pontos inegociáveis. Então hoje pela manhã já tive o primeiro contato com o Leandro e com o Açoeiro. Leandro da FEComércio e o Açoeiro da FAIAC. Da FAIAC, porque tudo está dentro do mesmo discurso. E nós faremos pelo Fórum Empresarial de Desenvolvimento um chamamento para essas lideranças eleitas e os atuais, né, que a gente chama, porque nós temos 2 senadores que continuam no mandato. Eles precisam estar interagindo com essa pauta. E aí, nessa oportunidade, nós haveremos de colocar com detalhes o que é a nossa proposta para a gente inserir isso dentro do plano de mandato de todos os 11 parlamentares federais. E uma delas, que faz muita referência ao plano de habitação, né, do estado inteiro, eu acho que interessa não só
a esses parlamentares, mas a gente vai buscar o apoio das prefeituras. E aí os prefeitos vão poder nos ajudar muito mais nesse convencimento para essa abordagem ser positiva. Bom, as prefeituras sempre têm essas limitações de ordem técnica nos municípios, e o Fórum observa isso, tenho certeza, né? O Fórum de Desenvolvimento. Estamos acompanhando. Sim. E a AMAC, é a grande exatamente. parceirona nesse E a AMAC está processo. muito mais, nós estamos muito mais próximos, né? Porque a AMAC é aquele escritório de apoio às prefeituras. Então, a gente está acompanhando, eles também têm uma proposta que a gente está conversando para a habitação, envolve inclusive, até para interagir com a realidade econômica dos municípios e a realidade industrial dos municípios, que é essas pavimentações serem feitas com tijolo cerâmico, né, o assentamento ser feito dentro do formato. O Senai vai acompanhar os laudos necessários para que a gente tenha esses insumos lá sempre validados pela qualidade. Enfim, nós temos aí, estamos otimistas sim, e a gente apoiou a reeleição, todo o empresariado apoiou a reeleição do governador Gladson, porque existe compromisso com essa pauta sim, e a gente está muito próximo das prefeituras nesse momento, né? E eu tenho certeza, Itan, que apesar de ser uma bancada nova, né, 8 deputados federais... E mais um senador novo também, né? Que o Alan... mas o Alan, ele já sai do Congresso, né, da Câmara Federal, então ele só foi promovido. Mas esses que estão chegando, é necessário se dar o tempo a todos eles, para eles sentarem na cadeira, observarem o cenário, mas eles precisam de pautas positivas. Então nós estamos à disposição para entregar essas pautas, né, e acompanhá-los com toda a nossa equipe técnica, inclusive das federações do Brasil inteiro. Eu já venho conversando no que diz respeito às federações de indústria, para apoiar as propostas do Estado do Acre, porque a gente precisa muito estar andando junto, né, caminhando junto. E a gente tem uma conversa bem adiantada com Manaus, né, através da Federação do Amazonas, e com Porto Velho, através da Federação de Rondônia, para que a gente dialogue aí sobre a proposta de avanço daquela área que a gente chama de AMACRO, né, que é um acrônico da junção de Amazonas, Acre e Rondônia. De Rondônia, e a gente tem assim, plena consciência de que ela é estratégica e muito oportuna nesse momento para a gente viabilizar economicamente essa BR transoceânica. A ideia do projeto AMACRO faz parte, na verdade, as federações das indústrias da região norte tinham um plano até mais ousado, né? Não sei se a Federação das Indústrias do Estado do Pará, que é, digamos, a prima rica da região norte, não sei como é que ela observava, mas havia um entendimento de junção de todas as federações das indústrias do norte. Era um projeto mais ambicioso. Depois isso aí deu uma escanteada, né? Nós tivemos inúmeros encontros da região norte. Eu fiquei 2 anos à frente da associação da Pro-Amazônia, que reúne as federações de indústria da Amazônia inteira. Trouxe uma reunião dessa Pro-Amazônia para o Acre. E o que a gente pode ver é que realmente estamos muito mais próximos, né, e é natural isso, do Amazonas e de Rondônia do que de Mato Grosso. Apesar de que Mato Grosso, hoje, está muito inserido dentro da nossa proposta. Dialoga muito aqui com o Acre. Né? Porque eles têm lá um investimento numa linha férrea, né? Não sei se você está acompanhando, sim. Que já foi inclusive aprovado e está tudo caminhando lá para eles terem essa condição. E a gente não quer que o Brasil continue virado para o lado do Sudeste. A gente espera que a gente consiga fazer esse avanço nesse diálogo, sobretudo com as lideranças políticas, que são importantes. Não, essa ideia é tão intensa e tão forte que eu diria que traria um bom problema para a ideia a respeito do Pacto Federativo, porque são estados muito, muito ricos. Quando entra em cena Pará, Amazonas, não é brincadeira. Isso aí já dá uma dimensão da importância do problema. O Adriano, eu queria saber de você o seguinte, o governador Gladson Cameli foi reeleito de uma maneira surpreendente. 56%. Para você. 56%, eu confesso que eu me surpreendi. Agora, eu queria saber de você se esse desempenho, quais são os problemas que você apontaria na gestão de Gladson para que ele pudesse ter um caminho menos tortuoso nesse segundo mandato? O que você orientaria se tivesse oportunidade? Bom, eu não tenho essa competência para orientar, né? Eu já digo sempre que um governo que chega numa condição de reeleição dentro desse formato de primeiro turno, ele com certeza está bem assessorado. Mas eu acho que agora chegou a hora de
acabou o segundo turno, ele chamar os deputados federais eleitos, chamar o senador eleito e os 2 senadores que continuam na bancada, sentar, olhar para o cenário nacional, olhar para esse relacionamento do estado do Acre com Brasília e dizer, pessoal, o jogo acabou, agora a gente tem que pensar em como nós vamos apoiar esse estado para ele dar um salto. E eu tenho certeza que é possível. As competências dos deputados federais eleitos têm que serem respeitadas. Eles são capazes de fazer uma grande mudança nesse estado se trabalharem unidos com emendas de bancada para aquilo que a gente realmente necessita de forma estruturante. Nós temos investimentos que precisam ser feitos a nível de Rio Branco, que a gente está propondo dentro do plano diretor para que o Rio Branco também faça uma proposta interessante para esses parlamentares, que diz respeito à mobilidade urbana que a gente precisa ter. A capital está chegando a 500 mil habitantes e dentro desse formato, com 500 mil habitantes, a gente tem todas as dificuldades de grande metrópole. Então a gente precisa pensar no estado do Acre de forma mais estruturante e eu tenho certeza que os parlamentares eleitos estão aí doidos, né, para entrar no mandato e fazer alguma coisa. E nós temos que aproveitar. Bom, a leitura que eu faço, já pegando carona no teu raciocínio, é que Gladson não teve um governo à altura dos 56%. Agora, a figura pessoal dele extrapola isso. Bom, é uma leitura muito minha, talvez. É sua, porque nós acompanhamos e foi talvez o governo que a gente mais fez pesquisa pela instituição. E a gente não divulga 100% daquelas perguntas, dos questionários que a gente faz. Então o setor produtivo ele não apoiou o governador Gladson por qualquer coisa. Não tem como você fazer isso de forma desorganizada e de forma assim tão explícita. Nós fizemos porque a gente tinha números, a gente tinha informação. Apesar do Gladson ter um formato que ele libera os secretários para trabalhar, não houve um enfrentamento desses secretários com o setor produtivo. Nós tivemos uma comunicação fluindo, nós tivemos avanços na questão ambiental, nós tivemos muitas questões que a gente conseguia fazer isso rapidamente. Tinha menos burocracia. Menos burocracia. É que, na verdade, o governo trabalhou pouco mais de 2 anos, vamos ser claros, né? A pandemia fechou tudo. Ali foi um ponto de corte que eu digo que o nosso apoio enquanto indústria foi importante. O Gladson mostrou uma empatia com o setor industrial que não vinha sendo feito nos primeiros meses, por conflitos que a gente tinha, por problemas que ele teve logo no início do governo dele comigo, mas que na hora que foi para falar do problema da pandemia, daquela situação tão grave, ele nunca se furtou e por isso a gente ladeou com ele durante o processo eleitoral e estamos dispostos, inclusive, a fazer o melhor segundo mandato dele, da vida dele. Bom, você é um empresário, representa um setor, quem sou eu para dizer que a burocracia foi menor, que as coisas fluíam mais, mas obras mesmo foram poucas, né? Você há de convir comigo ou não? Vamos lá. O formato de contratação foi diferente. Eu não concordo com o formato de contratação de obras que está aí, que é por registro de preço. Acho que você viu algumas vezes, eu fui para a mídia para dizer, o governador Gladson tinha uma proposta megalomaníaca de construir um centro administrativo. A sorte dele e nossa é que ele voltou atrás no nosso pedido, isso a gente é muito grato, mas existem obras. Agora, nós estamos com um programa de pequenas obras aí, que tem um formato de contratação tradicional. Até 400 mil, não é? Até 400 mil, que a gente espera que seja ampliado, sobretudo agora, numa situação em que a economia precisa que isso gire o mais rápido possível dentro do nosso estado. E ele tem cumprido essa parte. Agora nós precisamos ampliar. Quanto mais obras de pequeno porte, mais empresas trabalhando, mais gente sendo ocupada, mais o setor industrial vai ter as garantias. As compras governamentais também foi um acerto. Um acerto que já veio da gestão do Tião Viana isso, não era? Não, lá era um decreto e contemplava apenas um único segmento, que era da alimentação. Setor moveleiro. Perdão. Aí a gente conseguiu avançar. É lógico que a gente fez um grande trabalho aí, o TCE tem acompanhado, tem orientado, a gente tem tido um acompanhamento também profissional de consultores, né? Mas a gente está engatinhando e a gente espera que isso se amplie. E, assim, já é um case de sucesso aqui que está sendo levantado por outros estados e pedindo para que a gente vá explicar como é que funciona o programa de compras governamentais por credenciamento do setor industrial do estado do Acre em outros estados.
Só que a gente tem pedido calma, porque é um processo que ainda está em andamento, a gente está ganhando Vamos ver como é que vai ficar aqui primeiro, né? E aí, tenho certeza que daqui a 1 ano, 2, a gente vai ter maturidade para levar isso para os outros estados. Muito bom. E aí vai ser mérito do governador Gladys. Certo, Adriano, eu quero agradecer a tua vinda aqui, desejar boa sorte, porque é preciso muita maturidade, principalmente nesse início de 2023. Vai ser um aperreio para todo mundo, é preciso muita calma para que as coisas andem como tem que andar. Eu espero que Deus nos ajude aí, que não tenhamos nenhum problema do ponto de vista sanitário novamente. Eu acredito muito que com a maturidade do governador Gladys e toda a sua equipe, espero que mantenha o máximo que ele puder, porque o time está ganhando, tem que continuar. Mas é fácil também para a gente se comunicar, Itaã. Na medida que eu sei que o Itaã é quem está no Gazeta Entrevista, eu já fico mais confortável quando você é confrontado. A previsibilidade que o empresário tem que ter. Previsibilidade, você falou tudo. Então, isso com certeza vai ajudar muito o nosso estado. Muito obrigado, José Adriano, presidente da FIAC. Vamos para o intervalo e já voltamos.